Sejam bem-vindos a mais um episódio do Power Talks, o podcast que te empodera a ir além. E hoje nós vamos falar da escala em empresa de serviço. E eu trouxe para falar comigo o João Brognoli, que é CEO do Grupo Duo, né? E fundador da Duo. Bem-vindo, João. Obrigado pelo convite. Prazerzão estar falando com vocês aqui. Maravilha. Cara, conta um pouquinho o que o Grupo Duo faz. Explica aí pra gente, pra nossa audiência. Vamos lá, então. Na verdade, eu fundei a Duo, né, em 2013, quase vamos fazer 10 anos agora em setembro. A Duo como software house na época. Então, com desenvolvimento de sites, aplicativos. Caraca. E aí, ao longo do tempo, por uma questão de demanda, uma questão de necessidade de clientes que a gente tinha, a gente foi expandindo os nossos serviços e começamos a atuar em formato de agência, redes sociais, conteúdo. Então, a gente foi expandindo ali, abrindo o leque e fugimos um pouco só de software house e também ampliamos. Ainda temos os dois negócios, mas foi ampliando o leque ali por 2015, 2016. E hoje atuamos como agência, né? E aí o grupo surgiu no último ano agora com 2 aquisições que a gente fez. Tem pretensões para fazer mais e criamos uma holding, né? Uma holding das empresas do grupo, no caso, com a Duo como mantenedora, principal empresa do negócio. Uhum. Mas criamos um grupo, né? Que legal. Fala um pouquinho do tamanho da Duo, enfim. Bacana, cara. Hoje a Duo ela tem no seu grupo 200 funcionários, né? A gente tem sede em Caxias do Sul, principalmente, onde fica o nosso prédio, de onde eu venho lá no Rio Grande do Sul. Mas também temos escritório em Porto Alegre, em São Paulo. E também a agência do ano em 2022. Que bacana. Vencedores do prêmio de vendas 2 anos seguidos. Estamos no pódio aí entre as 5 melhores há mais de 4 anos. E ano passado sagramos como a melhor agência do Brasil, eleita pela RD. Parabéns, cara. Show de bola. E vocês estão focados em atender clientes, contas maiores? Explica um pouquinho aí quem vocês atendem com esse serviço. Hoje a gente tem clientes de pequeno porte também, mas o foco da empresa é média e grande, né? Então, nós não temos assim uma grande escala de clientes, a gente tem uma boa escala de negócio, sim, de pessoas e tudo. Então, são 200 funcionários, 100 e pouquinhos clientes. Cara, e quando é que fundou? Quantos anos tem aí de empresa? 2013. 2013. Isso, completando 10 anos agora em setembro. Cara, e a gente fala aqui para empreendedores, gestores de pequenas e médias empresas que geralmente enfrentam esse crescimento da empresa. Começam pequenininho, você deve ter começado, obviamente, sim, também pequenininho e cresceu até 200 funcionários, né? Em 10 anos. É um feito incrível aí, visto o grande desafio que é empreender no Brasil. E a gente vai falar aqui hoje, eu vou fazer algumas perguntas para você, cara, justamente sobre esses seus maiores desafios e aprendizados na escala. O que você acha aí que foram os maiores desafios para você chegar com um grupo Duo com 200 pessoas? A gente vai aprendendo com o tempo. O principal valor que uma empresa de serviços tem são as pessoas, né? Elas também são o principal desafio. Então, a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo com o tempo como lidar melhor com os múltiplos cenários das diferenças entre pessoas, né? Então, desenvolvimento de lideranças, como interpretar certas situações e assim por diante, tu vai moldando o negócio às pessoas que tu tem nele. Então, o negócio ele tem um objetivo, ok, só que tu tem que estabelecer teus objetivos. Quando tu quebra o organograma de objetivos, tu tem que entender que pessoas diferentes do teu pensamento vão estar fazendo parte daquilo, e é o principal desafio numa empresa de serviço. Então, ao longo dos anos foi também o nosso, né? E você tem quantos anos, João? Eu tenho 32. 32 anos. E começou então a empreender. 21. O Duo foi a primeira empresa? Foi. Empresa. Eu era sócio de uma empresa antes familiar, mas de menor porte, então eu saí dela justamente para abrir o meu próprio, que eu era o dono, digamos assim. Isso com 22 e tocar anos? Minha vida. Com 21 anos. Isso. Cara, que legal. E você falou que a empresa começou com software. Da onde veio software isso? House. Minha formação é de design, tá? Na faculdade. Eu me formei em design e eu sabia programar, aprendi a programar. Uhum. Então eu conseguia fazer um site inteiro, né? Tanto a criação quanto a programação dele. Eu conseguia sozinho ter o entregável completo de um site. Cara, e você teve investimento? Seu pai ajudou a família? Como é que foi? Você já tinha uma grana que você guardou? Como é que foi esse funding no começo, né? Zero do zero pro negativo ainda, né? Eu tinha um acerto que eu tinha que fazer com a empresa anterior, acabou não acontecendo, então eu contava com o dinheiro, não tive, aí eu fui fazendo, cara. Fui fazendo um folderzinho para um conhecido ali, um cartãozinho de visita aqui, um logo ali, um sitezinho aqui, juntei um dinheirinho.
Até uma história engraçada, porque logo fomos eu e um sócio. O sócio era um amigo meu na época, que abriu junto comigo, eu tinha conhecimento administrativo só, então não operava o negócio, quem fazia o técnico tudo era eu. Ao longo dos anos, enfim, depois que a gente se tornou agência e se tornou um modelo de negócio que ele não curtia muito, então eu comprei a parte dele. Aí eu fiquei sozinho do negócio, depois, enfim, a gente foi evoluindo em outros formatos de vesting e tudo mais. Funding zero, cara, foi tudo no braço mesmo, né? O dinheirinho que a gente conseguiu juntar foi montando uma sala, enfim, alugamos uma sala. Até engraçado, a gente alugou uma sala, perto inclusive onde é o nosso prédio hoje da Du. E depois a gente viu uma outra, que a gente achou mais legal, mesmo preço, mais perto de casa, tudo a gente, poxa, nós tínhamos que... Não é essa que a gente pegou, vamos pra outra. E ali a gente já teve a primeira rescisão de contrato com um dia de sala, já tivemos que pagar a multa. É mesmo? 5 mil reais de multa por não ter ficado com a sala, já saímos no negativo. Isso que ano mais ou menos, você lembra? 2013, tudo no início. 2013. Foi bem no início mesmo. Muito bem. Saímos no negativo, então, não teve investimento de ninguém, de nada. E você lembra, assim, contratação de primeiros funcionários, como é que foi? O que foi? Programador. Foi programador. Isso, para me apoiar no desenvolvimento, né? Como era software house, primeiro programador, depois design. E como é que você fez, cara? Você pivotou a ideia? Como é que você foi essa transição de uma software house, depois de todas essas tentativas, para a questão de marketing? Boa. Procura e demanda, cara. Demanda. Como o nosso design, a gente fez o site para uma empresa de Gramado, o site ficou muito bonito. Falou, poxa, eu queria que meus cards do Facebook, na época, eu queria que meus cards do Facebook também fossem assim. Ah, legal, dá pra gente fazer. Aí é um trabalho com ganho recorrente, é mensal, porque antes não era. Projeto é projeto, né? Recebe o valor do projeto. Ah, o site, R$1.000, né? Na época, sei lá. R$1.000, beleza. Então, início, meio e fim. Início, meio e fim. Tem que vender para fazer. E o ganho recorrente não. Você vai trabalhando e vai ganhando, né? Então a gente entendeu, poxa, o ganho recorrente é importante. Cara, isso quando você percebeu, assim, que essa... 2015, 2 anos depois, 2015, que aí a gente começou a não só fazer grandes ganhos de projeto, mas sim ter ganhos recorrentes. Aí, cara, ganhos recorrentes que eu tô falando, sei lá, R$250 por mês, R$300 por mês para fazer card de Facebook na época, alguma coisa. Aqueles contratos bem pequenininhos. Bem pequenininhos, só para cuidar da rede social, faz a legenda e posta. Sim. E eu imagino também com esses contratos pequenininhos, o seu time também não poderia ser tão sênior. Como é que foi isso? Era assim, não? Era na luta, cara. Então a gente, nessa época, a gente devia ter 6 ou 7 funcionários. Tinha uma menina que na época a gente chamava de social media, que fazia legenda, enfim. A gente foi fazendo, cara, nós mesmos metíamos a mão. Então o impulsionar a parte de performance, que hoje a gente tem toda uma estrutura de ads, de anúncios, na época era a gente apertava o botãozinho azul lá do Facebook, botava um público e ia pra cima, entendeu? Vocês mesmos iam a gente fazia tudo. Ia aprendendo, ia se desenvolvendo. Isso aí. Aí assim, ganha um certo corpinho, sim. Cara, vamos colocar alguém. Esse processo de você ter que aprender as coisas, pegar os clientes, a gente sabe que clientes talvez no começo menores não tenham muito critério, talvez, ou muita expectativa, ou muito, né? Eles vão contratando o que dá com o bolso também. Isso. E você vai contratando o que dá com o seu bolso e o que eles pagam também, né? Esse talvez eu acho que é um grande desafio do início, né, cara? Você conseguir, de fato, prestar um serviço que dá um resultado com um time bem júnior, você como CEO, enfim, fundador, e também sem tanto conhecimento, né? Sem tanto conhecimento, cara. Você lembra, assim, de algumas histórias, situações do começo, assim, que ensinaram? Lembro. Cara, assim, eu sou um cara que nunca me tratei como CEO porque eu realmente gostei sempre muito de ter a operação junto, sabe? Então, eu sempre sentei do lado e ajudei a construir. Hoje, de fato, se for pegar uma nomenclatura de cargo, de fato, hoje o cara meio que é obrigado a ser, né? Então, hoje eu atuo como CEO. Não uso muito a palavra, não é o meu chão assim, mas acabo atuando de fato como, né? Só que na época não tinha outra forma a não ser botar a mão junto, né? Por que falam muito que se eu tivesse conhecimento de hoje, eu teria feito o que eu fiz em 2, 3 anos? Porque hoje eu sei onde que eu errei e onde que eu poderia ter investido mais e acertado. Só que na época, quando tu não conhece o chão que tu tá pisando, ou tu tem medo, por exemplo, de não vender e de faltar grana, tu não investe. Então a grande diferença de hoje para a época é o poder de investimento e o entendimento de onde investir. Mas ao mesmo tempo a gente sempre teve muito conosco de não terceirizar as coisas e trabalhar dentro de casa.
Então, a gente vai precisar de conteúdo, de redator? Traz alguém, não terceiriza. Vamos começar a trabalhar inbound com a RD Station? Vamos botar interno. Aí é uma pessoinha júnior que vai aprender a ferramenta, fazer os treinamentos, e aí vamos ver como é que se sai. Então, tudo começou com uma pessoa, CRM, uma pessoa, inbound, uma pessoa, ads, uma pessoa, e depois explode, se torna setor com 20, 25 pessoas. Então, a sua história, o seu DNA é sempre desenvolver as capacidades internamente dentro da Duo, do grupo Duo, enfim, e depois vai expandindo isso e adquirindo essas expertises, habilidades para ir servindo Mas os dentro clientes. da Duo, porque o que acontece? Aí chega um determinado momento que tu começa a ver as coisas diferentes. Por que eu vou trazer uma pessoa de SEO que não é meu chão, e que eu vou demorar para desenvolver ela, para começar a vender o serviço, para não sei o que, se eu posso comprar alguém que já sabe? E aí surgiu o grupo. Cara, então, peraí. Vamos dar um passo atrás aqui. Aí agora o jogo mudou um pouquinho. Mudou. O jogo mudou então, um pouquinho. peraí, quando que você percebeu, cara, eu tô com uma equipe júnior, né? Você tava com 7 e tal pessoas. O que você acha que foi o próximo momento ali que você começou a ver crescer? Talvez no começo eram clientes menores, que você começou a ver que receita recorrente era importante, clientes maiores eram importantes. Me conta essa virada aí do seu aprendizado. Eu acredito que foi 2017 a gente começou a entender o quê? Para a gente poder crescer, a gente precisa contar com lideranças e com pessoas que vão tocar setores. Então vamos setorizar, redação é redação, social media, design é design. Todos têm que ter um líder. Aí a gente teve um trabalho com uma coach, enfim, que entrou dentro do nosso negócio e realmente foi desenvolvendo pessoas. Muitos estão conosco até hoje, são os líderes até hoje dos seus setores. Desses 25 que você falou? Isso, são até hoje líderes, enfim, a maioria cria da casa. Olha, deve ter uma ou duas pessoas só que foram contratados para ser gestor, o resto foi tudo criado dentro de casa. Mas também entendemos que a partir de ali 2022 mudou um pouco a chave e falamos, não adianta só a gente desenvolver todo mundo. A gente fez a aquisição de uma empresa que trabalha exclusivamente com SEO, de um cara que é renomado no setor, que entende muito. Então, entre eu querer bater de frente com ele, por mais que a nossa empresa maior tenha poder e tudo, eu ia demorar muito. Entendi. E isso foi o mesmo sentimento lá atrás. Se a gente só ficar terceirizando, enfim, a gente não vai ter controle na mão e tudo. Então, cara, vamos desenvolver, vamos virar essa chave. E aí, em 2019, a gente entendeu que a gente tem pessoas, a gente está desenvolvendo elas tudo certo. Sem pagar muito ainda, o pessoal um pouco júnior, tudo cria da casa. Vamos começar a olhar para pessoas um pouco mais sênior no mercado para a gente entregar um resultado melhor. Logo, o nosso FII vai aumentar com o cliente. Quantas pessoas na Duo você tinha em 2019, assim, antes da pandemia? Em 2019 a gente devia ter 48, 50 e pouquinhas, mais ou menos. Né? E quando começou a pandemia devia ter umas 62, 64, por aí. E aí veio a pandemia, a gente se apavorou um pouco porque, cara, cliente de franquia em shopping fechou. Ficou pausado. E então, vocês atendiam? Atendia. Turismo de Gramado a gente atendia quase todo. Caramba. Fechou? Fechou sem perspectiva. Agência de viagem, fechou. Tudo que era físico, era assim, representava o quê? 30%, 50% da sua carteira? 80% do nosso faturamento pausou. 80%. Ninguém cancelou. Não é ninguém, né? Alguém deve ter cancelado. Stand-by. Mas vamos lá. Pausa de contrato por 3 meses foi 80%. Como é que você fez Você tinha money no caixa? Cara, eu tinha... Aí a história é um pouco diferente. Eu tinha investimento pessoal. Que aí eu, enfim, não dei alguns passos, segurei, fiz um mesh aqui e ali, a gente tinha um pequeno caixa ainda, aí também recorre um pouquinho a banco, enfim, mas a gente não demitiu absolutamente ninguém. Caraca, não. A gente manteve todo mundo. Que legal. A gente fez vários projetos para empresas grandes da área da saúde a nível nacional e local lá da gente. Então, ali daí deu uma boa virada e as coisas voltaram a acontecer. E aí, com cultura de pessoas, com como a Duo tá atuando, as decisões que a gente tomou de home office, enfim, a gente foi tomando muitas decisões muito rápido. A gente atuou muito rápido. Tudo naquela época ali foi muito rápido e a gente deu as sacadas certas, eu acredito. E aí você de 50, 60 e pouco, começo de pandemia, depois da pandemia ali, 2022, ano passado, qual o tamanho que estava aí? No passado 135, 140 Dobrou. E com o grupo a gente... Sim.
Rapidamente dobrou. Cara, e vamos falar das dores desse... Dor do crescimento. A dor do crescimento. Quebrou o sistema, liderança, processo, o que quebrou aí? Fala aí o que você aprendeu. A gente teve que começar a utilizar processo como ferramenta e não processo só como algo escrito. Temos que fazer isso. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Mas no dia a dia, com cento e tantas pessoas, e aí o controle disso, né? O gestor realmente está capacitado para entender. Então a gente começou a se aproximar muito mais todo mundo e a contratar a ferramenta de processo, contratar sistema. A gente teve que realmente criar um corpo em volta para tomadas de decisões assertivas baseadas em dados, né? Então hoje a gente chama, tem um termo que é data-driven, né? A gente fala que a Du hoje é uma empresa data-driven, porque a gente é baseado em dados para tomada de decisão. A gente vai utilizar uma ferramenta, a gente vai dar um passo com a empresa baseado em dados. Não é mais baseado no que o João acha. Né? 2021, durante a pandemia, antes desse boom do crescimento, constituiu um conselho. Que legal, importantíssimo. Constituir um conselho, também, né? Foi uma virada Privado? de chave enorme, sim. Privado. Dentro de casa. Foi uma virada de chave enorme também, porque eu trouxe 3 pessoas de fora e 3 pessoas de dentro. O conselho são 7 pessoas, eu e mais eles 6. Os 3 de dentro para, digamos, defender a causa dentro do negócio e trazer a realidade de dentro. Os 3 de fora, que eram de inteligência de mercado, finanças e pessoas e cultura. Os de dentro eram de marketing digital, tecnologia e sucesso de cliente. Legal. Então, cada um trazia a sua perspectiva de tudo. Como é que foi esse aprendizado aí de ter um conselho, cara? Você era o João, alguém muito me com a tua cobrando. Liderança. Eu precisava de alguém me cobrando. Eu precisava que alguém me desse norte e me embasasse as decisões que a empresa tinha que tomar para continuar crescendo. E aí funcionou muito bem. Muito bem, muito bem. Precisa dessa estabilidade, né, João? Porque uma coisa é você ter lá, talvez 30, 40, 50 pessoas, 70. Começa a ficar sério. Agora com 200 o jogo é mais sério, né? Eu sempre falo, cara, a gente tem 200 funcionários, mas indiretamente, com certeza, tu tá tratando de 500, 600, talvez 700 pessoas, porque são as famílias, né? Então, muita gente que tá ali depende daquilo ali para viver, depende daquilo ali para fazer seus investimentos, para realizar seus sonhos. Então, existe uma carga muito grande para seguir tomando riscos, né? Então, hoje, realmente, o pensamento é totalmente voltado para uma estabilidade de negócio, para um negócio sustentável crescimento. Então não é mais algo do vou fazer aqui, vou ver qual é que é e depois se der errado tudo bem. Não dá mais para maquiar a situação, né? Então a gente hoje realmente tem uma estrutura consolidada e bem planejada. Muito legal, João. E que dá base para você seguir crescendo. Só que sem as tomadas de riscos ali do passado, eu acredito que também não teria crescido dessa maneira. Então tem que balizar bem a situação, né? Pode ficar só no conservador, tem que tomar algum grau de risco calculado, né? Tem que saber o chão que tu tá pisando. E cara, assim, falando um pouquinho desses acertos e erros, o que você acha que foram os maiores acertos? Um dos maiores acertos, falando pessoal e profissionalmente, eu acho que foi o entendimento que eu tive que ter de que eu não sabia de tudo, por mais que o negócio estivesse dando certo. Então eu comecei a entender que era melhor para mim ouvir todas as pessoas do meu redor e entender com elas sempre, nem que ela tenha 1% de razão, mas aquele 1% eu tinha que conseguir melhorar no negócio para melhorar a estrutura como um todo. Se eu tenho 25 gestores e eu ouvir 1% de cada um ao longo de um mês e eu melhorar aquele 1%, talvez eu esteja melhorando 25% do meu negócio naquele mês. E depois de novo, e depois de novo. Então, muitas vezes eu acho que as pessoas elas deixam para trás o ouvir o outro, porque, ok, a ideia que tu tá dando ela é um pouquinho importante, mas em suma geral não é. Mas pega aquele um pouquinho e age em cima dele. Então, essa construção dos últimos 2 anos, que foi a principal explosão que a gente teve, ela foi em conjunto. Né? Seja com o conselho, seja com os gestores, seja com quem se envolveu de fora, ou enfim, começar a ouvir mais os outros e entender a dor deles, porque a dor deles às vezes pode ser algo que tu não está conseguindo ver de maneira global, porque tu está muito focado em resultado, em faturamento, não sei o quê, mas aquela dorzinha de, se tivesse um sistema que me ajudasse com isso aqui, e aí começar a ajudar, é o papel do CEO de fato, né? Começar a executar as pequenas ações que a empresa precisa de mim no dia a dia, ouvindo os outros.
Tem mais algum que você elenca assim, que foi um grande acerto, além desse super importante de ouvir os outros? Olha, cara, na minha vida mesmo, assim, na vida da empresa, eu sei que foi trabalhar muito. Então, eu nunca sentei a bunda no sofá e deixei o sofá me engolir. Eu sempre fui o cara que trabalhou e trabalhou e trabalhou. Então, até hoje eu estou na operação. Mesmo sendo só um cargo de chefia do negócio como um todo, eu ainda atuo muito na operação, com programação, às vezes com criação. Eu ajudo quando tem que tapar algum furo de alguma coisa. É mesmo, cara? Então, eles sabem que eles podem contar comigo para absolutamente qualquer área da empresa. Eu sei mexer em meio que tudo. Você é um cara novo, né? Então você está no momento de construção, é o meu momento. né? Se eu não construir agora, eu vou construir quando? É verdade. Depois vai ficando mais difícil, né? Exato. E aí, de um ano pra cá, sim, nasceu minha filha. Então, cara? Conta aí. Tem uma pequenininha de um ano e 5 meses. Aí eu e a minha esposa, a gente começou a mudar um pouquinho também o cenário de vida, né? Ela também sempre trabalhou muito. Sim. Então, como vida pessoal, eu tive que em algum momento também, o negócio já tá também estabilizado. Não preciso mais trabalhar 20 horas por dia. Que foi, cara, 18, 20 horas ao longo de 6, 7 anos aí a fio. Agora já dá pra também, pô. Uma equilibradinha. Tem que equilibrar. Tem que equilibrar, né, cara? Tem que equilibrar. Super importante. Mas tem que equilibrar em determinados momentos. Não no momento eu quero equilibrar. Não, eu hoje preciso equilibrar. Tenho família, tenho que estar em casa também. O principal projeto de vida não é a empresa, é a minha família. Então a empresa é só um meio para que a minha família se realize, né? Então é isso. E aí, cara, na empresa tem que trabalhar. Muito bom, João. E quais são os planos para o futuro aí? Querem continuar crescendo? Tá bom, 200? Não para, né? E não é não é uma audácia ou uma ganância de número, tá? Mas assim, existe muito mercado ainda para crescer. Ainda existe muito mercado para crescer e como plano particular eu sei que 2024 vai ser um ano muito importante para a gente. 2024 eu tenho certeza, ainda 2023 vai acontecer muita coisa, mas a consolidação de muitos planos do grupo de aquisição, a gente está desenvolvendo produto agora também para lançar no mercado em escala, então a gente está com ótimos planos para 2024, tenho certeza que eles vão fluir muito bem e, cara, tem muito espaço para crescer ainda e a gente vai seguir comendo a nossa fatia do bolo aí no mercado, porque realmente os planos são bons, a gente está bem determinado a fazer acontecer. Legal, cara. Deixa uma mensagem aí pro pessoal que está ouvindo a gente, que está passando aí por uma jornada, né? Talvez parecida com a tua, um pouquinho para trás, um pouquinho na frente, enfim, mas diz aí. Cara, eu levo isso como vida, tá? Eu acho que a atenção aos pequenos detalhes é o que faz a diferença em um grande negócio. Então, como eu falei, seja para desenvolver pessoas, seja para sanadores, seja para tomar riscos, todas as etapas da vida de um negócio, até o crescimento, até a consolidação, são feitas das decisões que tu toma em pequenos detalhes. E se tu tá determinado a resolver as coisas, a ser uma pessoa que resolve problemas, você vai ser contratado para resolver o problema dos outros. Ninguém mais está contratando ninguém mais está pagando bem para ninguém simplesmente para trabalhar, para atuar. As pessoas têm problemas, cara. Se tu for o resolvedor desses problemas e tu estiver determinado a fazer isso e as pessoas à tua volta saberem que tu tá determinado a fazer isso por elas e não mais só por ti, aí o negócio explode. Porque o negócio é feito de pessoas e sempre será. Muito bom, João. Obrigado, cara, pela presença aí, esse bate-papo. Gente, obrigado aí você que assistiu também e ouviu no Spotify, assistiu no YouTube. Espero que essa conversa tenha empoderado você, trazido aí alguns insights para o crescimento do teu negócio. É isso aí, um abraço e nos vemos na próxima. Um abraço, obrigado.